vlog! Sejam bem-vindos! Hoje é sexta e a gente já tá no meio da tarde. Eu decidi começar esse vlog agora. Mas, enfim, a ideia é passar um final de semana. Espero que seja legal e mostrar aqui pra vocês. Eu acabei de cortar minha franja. Ela tava meio comprida e aí eu dei uma parada nela. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas enfim. Eu confesso que eu gravei, tá? Eu cortando. Só que ficou tão caótico e eu achei tão ruim o meu tutorial que eu achei melhor não postar. Eu acho que eu não vou mostrar, porque eu acho que vai mais não ajudar do que ajudar. Mas tem um tutorial, que é o que eu meio que segui, assim, a primeira vez que eu cortei. É porque dessa vez foi puramente voz da minha cabeça. Pra vocês terem uma ideia, eu gravei um vídeo de 20 minutos, porque eu esqueci de ir pausando e eu fiquei lá, que nem uma bobada na frente do espelho cortando a frente. Mas a primeira vez eu segui um tutorial no YouTube, no TikTok. Que quem quiser, me chama no TikTok que eu mando o vídeo. É um vídeo bem bom. Que mais? Hoje vou sair pra jantar com o João Pedro. E agora, depois, no caso, antes da janta, depois desse momento, eu tenho depilação a laser. Então eu já vou meio pronta pra depilação, pra depois ir sair com ele. Gente, eu tô assim, ó, num ranço dessa depilação, eu não aguento mais. Eu tenho umas sessões há uns 3 anos e eu ainda não acabei, porque eu procrastino, eu me enrolo, eu não gosto de ir. E eu sei que quanto mais tempo tu fica sem ir, menor é a eficácia, né? Enfim, novidades da minha vida pessoal, que eu não me importo de compartilhar. Eu acho que alguém pode se identificar, não sei, a gente pode ter algumas trocas sobre isso. Eu fui diagnosticada esse ano com SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. E eu fiquei basicamente 1 ano sem menstruar. Esse foi o principal sintoma que me levou a ir buscar esse diagnóstico, né? E eu tava num tratamento que era com metformina, pensando em fazer com que o teu ciclo menstrual se regule novamente, né, de uma forma mais natural, sem fazer uma reposição hormonal. Como o meu método contraceptivo é sem hormônio, eu uso DIU de cobre, eu não tinha essa carga hormonal para fazer com que o meu ciclo, né, se regulasse. Então a gente tentou esse tratamento com metformina, mas não funcionou. Então a minha outra opção seria buscar um tratamento com reposição de hormônio, né? E daí, enfim, pensando em trocar o meu método contraceptivo. Só que aí, ontem, o meu corpo, gente, depois de 1 ano, do nada, resolveu voltar a menstruar. Então, cenas pros próximos capítulos, né? Eu comprei ontem algo que eu já queria há um tempo usar, mas como eu tava sem menstruar, não tinha por que eu comprar, que é um coletor menstrual. E eu tô gostando muito. Eu tô testando ele pela primeira vez, né? Mas, enfim, gostei bastante, assim, me senti bem insegura. E eu acho legal, mais sustentável. Achei bem prático também. Então, feedbacks positivos sobre o coletor menstrual. E no mais é isso. Eu não sei, assim, porque foi tão do nada. Eu não sei se tem alguma relação, até quero me aprofundar mais e ver se tem alguma coerência, mas eu tava suplementando algumas vitaminas que eu imagino que possam ter algum efeito, ou simplesmente foi só o meu corpo se ajustando naturalmente com o tempo, né? Enfim, já falei demais, como sempre, né? Eu abro aqui a câmera e eu fico falando, é só a introdução do vídeo. Então é isso. Bom dia, vlog. Hoje é sábado, tô aqui na casa do João Pedro. Dá pra ver, né? Pelo ambiente diferente. E tô me arrumando pra ir treinar. Ontem a gente saiu, foi comer pizza numa pizzaria que a gente queria conhecer, mas no fim a gente não achou nada demais. Tipo, era boa assim, mas nada demais.
E aí depois tinha um barzinho que a gente queria conhecer. E aí a gente foi nesse barzinho, tomou uns drinks. E foi isso, voltamos pra casa. Eu fiquei vendo o MasterChef, porque o João Pedro basicamente capotou na primeira parte do episódio. E aí agora tomei um cafezinho e vou me arrumar pra ir treinar. Minha mãe veio junto comigo, ela vai passar aqui. E é muito bom treinar com ela, porque quando uma não tá muito afim, a outra motiva a outra, né? Então eu já acordei pensando, bah, hoje eu não vou, tá chovendo muito aqui em Porto Alegre, tá um dia horrível. E ela, não, vamos. Tipo, a gente ia às 9, daí ficou muito cedo, porque eu ainda tava meio dormindo e tal, e daí a gente vai ir agora às 10h30. E é isso. Hoje de tarde, eu e o João Pedro, a gente queria muito ir numa feirinha famosa que tem aqui em Porto Alegre, que é de artesanatos, reúne várias coisas, assim, é bem artística. E ela é muito legal, só que em função da chuva, a gente acha que não vai rolar. A gente até nem viu se ela foi cancelada, mas a gente imagina que sim. E aí, não sei, assim, não temos planos pra tarde. De noite eu tenho um aniversário. E geralmente os treinos de sábado são bem intensos, assim, de aeróbico, né? Aí, ai, sério, eles liberam o treino no aplicativo. E a pior coisa de se fazer é quando tu não tá muito afim de treinar, olhar o treino. Porque daí se tem coisa que tu não gosta, aí tu se desanima mais ainda, né? Aí o treino de hoje já vi, tem 40 minutos sem parar. Intenso. Mas vamos lá, né? Vou dar mais detalhes da pizza de ontem. A gente chegou no lugar e era um lugar bem bonitinho, assim, só que ele era meio intimista, sabe? Então, tipo, tinha uns casais mais velhos, era meio que jantar à luz de velas, assim, mas tudo bem. Só que aí a gente sentou fora na rua e as mesas eram muito, muito perto. Então, tipo assim, ó, a gente descobriu que a mesa do lado tinha o amigo Fabiano, que tava lá dentro, que tava comemorando 11 anos de casado com a mulher dele. Tipo assim, dava pra ouvir tudo, tudo. E tá, tudo bem. Mas as pizzas, a gente pediu uma meio a meio de pepperoni e marguerita, eu acho, ou era só queijo, enfim. E a gente pediu uma vegana que parecia muito boa, com cogumelos e tal. A gente só não se ligou que não vinha queijo. Tipo, tudo brilhou nossos olhos da pizza vegana. Só que a gente, ai, nossa, que delícia, né? Um monte de vegetais e tal. Aí quando chegou, a gente se ligou que não tinha queijo. Ela era muito boa, mas tipo, faltou o queijo, sabe? Então também foi um pouco de cagada nossa. Enfim, vou terminar de me arrumar aqui, que eu já tô atrasadinha. E depois do treino eu volto. Eu sei que o barulho tá muito ruim aqui, porque quando a gente liga qualquer água quente, no caso agora minha mãe tá no banho, fica esse barulho do negócio do gás. Mas, enfim, eu tô meio que já agilizando o almoço, porque eu tô morrendo de fome. E tem várias coisas pra fazer aqui em casa. Tem moranga, que a gente gosta de deixar cortadinha assim, que facilita muito na hora do preparo. Eu vou refogar uma cebola, colocar ela junto, deixar tampado e colocando um pouquinho de água e fazer ela meio refogadinha. Aí outra coisa que salva muito é fazer feijão em grande quantidade e congelar. Daí a gente tem esses potinhos de plástico que a gente congela várias porçõezinhas assim. E aí eu vou cozinhar cenoura bem normal, na água mesmo. Vagem, eu não sei ainda se eu vou fazer, porque eu quero fazer esse brócolis ramoso. E eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer ele. Eu pensei em só dar um susto nele na água quente e botar na air fryer. Vou fazer um arrozinho e tem uma couve na geladeira que eu pensei em fazer uma farofinha com couve. Vai ficar muito bom. Vamos ver, vamos vendo. Eu cortei um pouco dos caules do brócolis e aí eu vou guardar e vou congelar pra colocar em caldos depois, em alguma oportunidade, sem estresse. Teremos farofa. Moranga tá pronta. O arroz tá pronto. Ah, eu vou botar o
o brócolis na air fryer. Ficou tostadinho. Oi, vlog. São 2h40 e eu vou tirar um soninho. Tá uma chuvinha tão gostosa e eu tô muito cansada. Eu tô com o meu corpo assim pedindo um sono. Então só vou dar uma capotada aqui e volto depois. Oi, vlog. Voltamos. Eu dormi com o cabelo molhado. Ignorem. E acordei com uma vontade. Eu e a minha mãe, desde de manhã, a gente já tava com uma vontade de fazer um bolinho de maçã. Então, eu vou fazer agora e vou ir fazendo com vocês. Eu já descasquei e cortei em cubinhos 3 maçãs médias, que é a receita, né? Eu usei umas 4 pequenas, que era que eu tinha aqui em casa. E aí agora eu vou peneirar a farinha, que é 100 gramas, e o açúcar, que são 80 gramas. Aí, na verdade, eu vou começar pelos ovos. Eu vou quebrar 3 ovos e vou bater eles. Nisso, já estou com o forno pré-aquecendo. E eu espero que dê tudo certo, porque esse meu forno tá muito, muito velho. E ele fica apagando do nada. Bati bem os 3 ovos. Eu, no fim, comecei falando dos secos, né? Mas eu vou começar pelos líquidos, que eu acho que faz mais sentido. E eu vou botar 50 gramas de óleo. E aí tá, eu vou misturar o óleo e o ovo aqui. E agora eu vou começar a entrar com os secos, que é a farinha, o açúcar, daí a canela e o fermento. E só. É muito, muito rápido essa receita, muito fácil. Agora vamos por partes. Eu vou usar 100 gramas de farinha. E vou peneirar direto aqui mesmo onde eu bati, porque eu confio no meu potencial. Eu acho muito ruim que aqui esse ângulo que eu tô não dá pra ver o que eu tô fazendo. Mas calma. Tá, deu 106 gramas. Gente, eu queria açúcar mascavo, porque eu acho que combina mais com maçã, né? Mas não temos, então vai ser açúcar normal mesmo. Eu vou tentar pegar as medidas caseiras depois pra deixar aqui no vídeo. Se o bolo ficar bom, né, gente? Mas, olha, eu acho que não tem muito como ficar ruim, sinceramente. Aí, ó, sobrou um pouquinho de açúcar, eu vou guardar. Que eu vi que a moça do vídeo polvilhou um pouco de açúcar por cima do bolo pra criar uma casquinha crocante por cima. Então, eu vou fazer isso também. Ficou muito bonito e muito cheiroso, então eu acho que deu bom. Eu vou fazer um leite espumado, e aí pra fazer meu leite espumado, na falta de um mixer, eu costumo fazer assim. Eu pego um vidrinho, esquento o leite, e aí eu tampo bem, e aí eu literalmente só chacoalho. Um pouco perigoso, né? Mas aí, ó, aos poucos ele vai ficando espumado, e aí depois quando bota na xícara, ele fica um leite espumado. Olha, deu erros na desinformação do pudim, do bolo. É que quente. Ficou bom, hein? Já viu? Uma expectativa.
Viramos o bolo e deu tudo certo. Gente, ele tá quentíssimo. E ficou com aquela casquinha crocante. Dá teu pratinho aí. Ficou muito bom. Sério. Vou começar a me arrumar pro aniversário que eu tenho hoje de noite. É um aniversário cedinho, assim, num bar que eu nunca fui, mas que parece ser bem legal. Se for legal, eu deixo de indicações aqui. Eu coloquei umas presilhinhas na minha franja, porque eu cortei ela ontem. E eu tô me incomodando muito, que eu acho que eu cortei curto demais algumas partes. E ela não tava se ajeitando muito. Então eu prendi, eu não vou assim, mas só pra eu ver o que eu faço da minha vida. E vou escolher minha roupa. Tá bem frio aqui em Porto Alegre, então eu provavelmente vou com uma jaqueta mais quente por cima. E é isso. Vai, Melissa. Ah, não, você deixa. Desculpa. Gente, bom dia. Eu tô o suco do caos. Eu acho que eu já usei essa expressão aqui alguma outra vez e eu não sei se isso existe. Mas eu tô um caco, mas eu vou reviver, tá? Agora são 10 da manhã. Eu levantei agora, mas eu já tava acordada há umas 2 horas, sendo que eu fui dormir 4 da manhã e simplesmente não consegui dormir. Ontem foi muito legal. Eu não tava esperando ser tão intenso quanto foi, mas tudo bem, né? Essa é a vida. Então vamos reviver esse dia, que eu não quero ficar deitada e meio de ressaca o dia inteiro. Bora! O dia não tá tão feio. Acho que eu vou sair pra ver um pouco da vida, sair pra caminhar, me mexer um pouco. Assim, ontem a gente foi num aniversário e a gente, no caso eu, né? A gente, geralmente eu falo eu e o João Pedro, mas ele não foi. A gente, eu e meus amigos da faculdade. E depois a gente ainda saiu, a gente foi num bar muito legal aqui em Porto Alegre, que chama Casa Mata. Eu nunca tinha ido, nem ouvido falar. E é realmente um lugar muito, muito legal, eu amei. E aí depois a gente foi pra um lugar chamado Mets, que é na frente do Pito, que é outro lugar famoso aqui em Porto Alegre. E eu provei uma bebida muito interessante, que eu nunca tinha provado, que é o matito, que é basicamente um mate com rum e limão, e é muito gostoso, me surpreendeu, assim. Mas aí, né, ingerimos uma quantidade significativa de bebida alcoólica. Cheguei em casa bem animada e tinha um sushi me esperando, porque meus pais pediram um delivery de sushi, sobrou, então ainda cheguei. Já tinha jantado pizza lá no aniversário, mas tá, eu cheguei em casa, era quase 4 da manhã, né? Ainda comi um sushi, então minha barriga tá assim, ó, tá uma coisa meio esquisita. E, se não bastasse, final de semana que vem, tem cervejada. Eu não tava pretendendo me estragar um final de semana antes de uma cervejada, né? Que é uma festa open bar que a gente vai. Todo o meu grupo de amigos da faculdade vai, então vai ser o evento.
E a gente já tá programando isso, ó, há muito tempo. E eu não sou, né, acostumada, isso não faz parte da minha rotina. Então, 2 finais de semana seguidos vai ser intenso pra mim. Mas tudo bem. É a vida. Eu já falei isso várias vezes. Vou me arrumar pra fazer alguma coisa produtiva neste dia. E é isso. Bora. Esse é o meu look. E eu vou caminhar sem rumo. Sem rumo. Não tem como ser ruim, né? Vai muito bom. Só ia ser bom meio a meio, misturado, tá ligado? Tipo, meio creme, meio doce. É, os dois juntos, Não. né? Tá. Ia ser bom com chocolate em cima, assim. Tô de um donut daí. Isso? Não, mas donut geralmente não é recheado, né? Oi, vlog. Agora são 10h18 e eu tô encerrando o dia por aqui e o vlog também. Hoje eu acordei em casa, daí eu fui tomar café da manhã no João Pedro, daí eu voltei pra casa pra almoçar e aí eu voltei pra casa dele pra comer um sonho e passar o resto da tarde lá. E aí fiquei até fiquei lá até de noite e agora eu voltei pra casa. Enfim, essa noite eu dormi só 4 horas, mas eu dei uns cochilos lá na casa dele agora de tarde e antes do almoço também. Eu passei o dia meio esquisito de sono, né, mas pelo menos eu não fiquei de ressaca assim nem nada. Eu essa semana respondi uma pesquisa no meu e-mail da URGS, chega muita coisa pra tu ajudar pesquisas que estão em andamento, né? E aí eu respondi uma pesquisa que era sobre mulheres no esporte e práticas disfuncionais em relação à comida, né? Era uma pesquisa envolvendo esporte e comportamento alimentar, mas questões negativas, né, dessa associação, assim. E aí eu fiquei muito perplexa, assim, porque às vezes a gente acha que a nossa relação com a comida tá boa porque a gente normalizou coisas que, na verdade, não são realmente saudáveis, né? E o questionário, ele perguntava bastante coisas, tipo, com que frequência tu pensa em comida? E aí, tipo, te pedia números exatos. Com que frequência tu te olha no espelho e não gosta do teu corpo? Com que frequência tu desejaria ser mais magra? E foram questões tão específicas, assim, que eu fiquei me questionando muito. Assim, eu considero a minha relação com a comida numa constante construção e evolução, né? Mas olhando pro passado já foi muito pior. E olhando assim pras minhas respostas, eu fiquei, cara, ainda tem um caminho muito longo pela frente. E eu acho que essa questão da nossa relação com a comida, né, é algo que, assim, eu sinto que eu vou levar pro resto da minha vida. São marcas, assim, né, que a gente vai carregar pra sempre, porque é muito difícil se desvencilhar de toda a bagagem que a gente construiu ao longo da vida. Esse questionário me pegou muito, inclusive eu queria abrir ele de novo e pegar as perguntas pra me questionar no meu dia a dia, assim, e acompanhando a minha evolução, porque eu realmente percebi que tudo que envolve a comida ainda muitas vezes é tópico central do meu dia, das minhas escolhas, dos meus pensamentos.
E inevitavelmente isso ligado ao meu corpo, né? Porque a gente associa muito diretamente comida ao nosso corpo. Então, enfim, fiquei bem pensativa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vlog. Eu tô bem cansada agora, mas sabe quando tu quer, tipo, que teu corpo durma e descanse e tu sente que tu vai deitar pra fazer isso e ele não vai dormir e descansar? É isso que eu tô sentindo que vai acontecer. Espero que eu esteja errado. Amanhã é o meu dia mais de boas na faculdade, que eu só tenho uma cadeira de tarde, então eu vou ter amanhã livre. E é isso. Um beijo. Espero que tenham gostado.